Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Obrigada aí pelos inscritos, pelos que me compartilham, pelos que têm me acompanhado diariamente no 3 em 1. Vocês têm paciência porque o debate no Brasil é um negócio complicado e é justamente esse o tema desse vídeo. Por que que quando a gente observa o debate público em torno de qualquer problema que a gente tem em comum, e no momento aquilo de que mais se fala é a CPI do Covid, é essa história de responsabilização do governo Bolsonaro, é o problema sobre quem que errou mais, governador, prefeito, Ministério da Saúde Federal, etc. E hoje eu estava pensando em conversar com vocês sobre por que eu vejo que eles são tão estéreis, assim, estéreis no sentido de que uma pessoa fala tipo A e a outra fala no outro alfabeto. Então as pessoas elas vão em direções tão opostas que este debate sempre acaba em paradoxo e nunca produz nenhuma síntese, de tal modo que ele é infrutífero. Vamos compreender então por que que ele é infrutífero. Nossa, mas por que que a gente não tem um debate frutífero? E me ocorreu uma imagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo curtinho de hoje. O que é a discussão sobre política no Brasil? É mais ou menos assim, a gente tem uma caixa d'água furada. E a gente tem o tesouro que vai dentro dela, os recursos, que seriam recursos em comum. E aí cabe ao executivo resolver o problema do furo na caixa d'água. Isso, obviamente, com todas as interferências próprias do legislativo e do judiciário, e com todos os seus adversários políticos ao redor, fazendo propaganda negativa das suas soluções, de olho nas próximas eleições, tá? É assim que o cenário, então, se arma. Ao mesmo tempo, no governo Bolsonaro, a gente tem a seguinte característica: uma proposta que é para conduzir o Brasil para o caminho da prosperidade e sair o Brasil desse buraco deixado aí pelos anos de governo socialista, social-democratas ou mais socialistas, mas de qualquer maneira, tudo comuna, tirar o Brasil desse buraco e pôr no caminho da prosperidade. E para isso foi chamado o tal do posto Ipiranga, chamado Paulo Guedes. O problema é que o Bolsonaro, no meio do caminho, começou a enfiar um monte de militar no governo, porque ele só confia em militar, ele tem essa característica. Então, quando eu vejo os problemas sendo resolvidos no Brasil, eu vejo da seguinte maneira: eu vejo lá uma caixa d'água furada, e aí eu vejo Paulo Guedes falando, olha, a solução ideal é a gente esvaziar, pôr uma araldite aí, né, deixar secar e depois a gente põe água de novo. E aí, de repente, chega lá o militar ou outro, alguém, todo esse pessoal do Rogério Marinho que não tem nada de economia, chega lá e fala, olha, não, araldite não, imagina araldite, só que com esparadrapo resolve. Aí os caras querem ir lá e pôr esparadrapo. Aí o Paulo Guedes, olha, esparadrapo, então pelo menos põe por dentro. Vamos pelo menos pôr por dentro. E eles, não, imagina, se a gente puser por dentro, a gente vai ter que esvaziar a caixa d'água de água antes. Vamos pôr por fora mesmo. E o Bolsonaro administrando esse rolo. Enquanto isso, chega o parlamento e fala, não põe esse esparadrapo agora, porque a gente quer que escorre um pouquinho mais de água, que são os recursos, nos nossos baldes. Aí eles fazem a fila com o baldinho e vão ali sugando, né? Enquanto fica essa disputa aí entre o pessoal do Marinho e o pessoal do Paulo Guedes, para ver se faz a solução correta, que é pôr uma araldite, ou aquela solução ridícula, que é você colocar o esparadrapo, sobretudo por fora. O pessoal vai passando com o baldinho, enquanto isso, o pessoal todo da esquerda, do conforto de quem não está ocupado em resolver problemas, aponta, olha, o Bolsonaro tapou o buraco da caixa d'água com veneno porque ele quer matar a população, genocida, desgraçado. Liga para todas as redações, cada deputado da esquerda, taparam aqui o buraco com veneno, estão querendo matar a população. E aí os jornalistas, ou por excesso de boa fé, ou por ingenuidade, ou simplesmente por mediocridade, saem repetindo que o Bolsonaro é um genocida porque ele tapou o buraco da caixa d'água com um objeto tóxico com o intuito de matar a população e por isso ele deve ser responsabilizado. Isso é o debate entre direita e esquerda no Brasil. E aí vem o pessoal da direita e fala, não, peraí, foi araldite. Não, na verdade não foi nem araldite, foi esparadrapo, né? Claro, a solução original era para araldite, mas aí encontraram uma solução provisória que foi com esparadrapo. E o pessoal da esquerda, olha, esse objeto tóxico que o Bolsonaro usou para tapar a caixa d'água está matando os brasileiros, está destruindo o país e ele é um genocida. E a direita, mas não é esparadrapo. E enquanto isso a esquerda vai discutindo
o tamanho do objeto, vai discutindo a quantidade de veneno que tinha nele, né? E essa fica sendo a discussão, entendeu? E o que chega para a população é uma conversa que se desconversa, que não vai para lugar nenhum, né? E aí a gente, ao mesmo tempo, vão formando grupos. O pessoal da esquerda que fica discutindo o tipo do veneno, sendo que não foi usado nenhum tipo de objeto venenoso para tapar o buraco da caixa d'água. O pessoal que acha que tudo que o governo faz tem que ser aplaudido, de tanto medo que tem dos comunistas, eu entendo, né? Mas tudo bem, é a atitude dos caras. Ficam dizendo, não, esparadrapo é a melhor solução possível, defendendo o indefensável. O pessoal mais honesto consigo próprio fala, não, o correto ali era pôr o Maraldite, né? Pena que não deu certo, né? Pena que aqui no Brasil sempre tem esparadrapo, ainda mais depois de todo o Congresso ter passado com o baldinho e sugado um pouco para si. E o verdadeiro problema do Brasil, que é uma caixa d'água furada que precisa ser trocada, porque afinal não é possível consertar uma caixa d'água, você tem que trocar, continue aberto. E o que é essa maldita caixa d'água entre nós? É a tal da Constituição, como diz o Vila, Constituição Cidadã de 88, que é um elefante branco escrito por pessoas de mentalidade socialista. Então a carta de leis que rege o trabalho dos políticos e que limita o trabalho do executivo, essa carta de leis foi escrita por pessoas de mentalidade socialista, portanto a direita não tem nem o que fazer no poder, porque ela não consegue trabalhar. Ela tem de trabalhar, criar soluções dentro dos parâmetros de mundo dos socialistas. Eu não sei se vocês conseguem sacar que é por isso que nenhum governo de direita consegue se sair bem no Brasil, tá? Eu acho que essa é uma discussão que a gente não consegue ter. Por quê? Porque todo o pessoal da esquerda, enquanto os militares tentam lá pôr o esparadrapo e o Paulo Guedes tenta pôr a araldite dele na caixa d'água, o pessoal da esquerda fica dizendo que eles estão pondo, sei lá, um veneno para rato no lugar, e porque eles são maus e querem destruir a população, e eles fazem isso simplesmente porque a esquerda precisa estar no poder para sustentar. Quem é esse pessoal socialista? O que eles querem? Simplesmente eles querem estar no poder para viver dos recursos públicos, tá? Confiscando metade do salário da população brasileira. Confisca metade da riqueza da população brasileira para dividir entre si os seus e fingir que é super necessário para o Brasil. Essa discussão do Lázaro, pelo amor de Deus, eu não sei se vocês viram, teve uma socialista aí, biruta, que disse que foi péssima a solução de ter matado bandido, porque o problema maior que o Estado teria que resolver era achar os mandantes. Quer dizer, eles têm tanta necessidade de dizer que o Estado tem um trabalho eterno para fazer e por isso ele é tão importante que eles não conseguem entender o alívio que a sociedade sente diante disso. Por quê? Porque eles têm que necessariamente propagandear a necessidade do Estado para que os seres humanos vivam. Não, peraí. A necessidade do Estado, ela se impõe dentro de uma mentalidade coletivista. Numa mentalidade liberal, o Estado não é tão necessário assim. O Estado pequeno, mínimo, no sentido de não interferir na liberdade das pessoas, torna a sociedade eficiente porque as pessoas encontram suas soluções, entendeu? Só que a nossa Constituição não permite que ninguém governe dessa maneira, com essa mentalidade, porque ela já obriga a pessoa a pensar em termos socialistas. E aí toda medida de governo, como ela obviamente tem que respeitar a Constituição, vai ser uma medida completamente submetida à visão de mundo socialista, que é a visão de mundo da tal da Constituição cidadã. Não é cidadã, não. É Constituição sem raio. Porque aquilo ali, pelo amor de Deus, tá? A gente sabe a origem daquilo ali, desse tipo de Constituição. Vila sabe história, mas parece que não consegue entender que a Constituição que ele chama de cidadã é muito parecida com aquele tipo de Constituição da década de 30. Então, pelo amor de Deus, esse negócio social-democrata, Estado de bem-estar social, que amarra os vários tipos de proposta que a gente pode ter. Você não pode ter nem direita e esquerda no país no poder. Quando a direita chega no poder, ela não tem como trabalhar, porque ela é obrigada a respeitar os parâmetros que só servem para a esquerda. Para o pessoal de esquerda moderada até esquerda radical, mas não serve para a direita. E aí fica uma piada. Você tem que discutir. Sobretudo com pessoas de esquerda que estão focadas na propaganda, visando a campanha do ano que vem, porque eles não aguentam estar longe do poder, fica uma piada você discutir o que seriam os problemas do Brasil. O que adianta a gente ficar discutindo se o cara pôs veneno? Qual é o tipo do veneno que ele pôs no buraco da caixa d'água? Se em primeiro lugar eles não taparam com veneno e em segundo lugar se o problema é a caixa d'água. O que adianta?
Aonde vai levar essa discussão? Não vai levar a gente a lugar nenhum. É tudo propaganda e contra-propaganda, como eu já falei no vídeo anteriormente. Bom, esse era o vídeo de hoje. Eu queria aproveitar, convidar mais uma vez vocês que gostam do meu conteúdo, que gostam do meu trabalho e que querem ter acesso a algumas dessas conversas que a gente tem aqui no YouTube de maneira um pouquinho mais ampla e com possibilidade de interação presencial para o evento chamado Algumas Perguntas Cruciais. São 4 palestras que eu farei no Instituto Veraz, em São Paulo, lá pertinho do metrô Consolação. Você pode descer na Estação Paulista, da linha amarela, ou na Estação Consolação, da linha verde. Ali fica o Instituto Veraz, na rua Luiz Coelho, um lugar lindo, e eu vou dar 4 palestras para vocês. E nessas 4 palestras eu prometo para vocês que eu não vou ficar superficialmente fingindo que eu estou discutindo problemas cruciais para cada ser humano. Eu prometo para vocês que eu vou na essência. Porque se a gente deixa de ir na essência, a gente deixa de falar da vida no seu sentido mais íntimo, a gente deixa de tocar os outros com um discurso que realmente faça sentido. Num mundo completamente contaminado pela propaganda, a gente esquece de se voltar às essências. Então, se você sente falta disso, te espero lá nesse evento, tá bom? De resto, muito obrigada aí pela companhia e até o próximo vídeo.